Saravá Umbanda, salve meus irmãos de canal de aulas. Mais uma vez aqui para a gente falar sobre a espiritualidade, sobre a nossa querida e amada religião. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão se inscrevendo em nosso grupo, em nosso canal. O intuito das aulas gratuitas de Umbanda é propagar a Umbanda tradicional, respeitando todas as demais vertentes, respeitando todos os trabalhos que existem. A gente sabe que existem grandes trabalhos, então a gente respeita a todos. Só que a gente tem que ter atenção também que existem exageros. E hoje o tema da nossa aula vai ser a questão da simplicidade da nossa religião, a questão da evolução e da tradição. Quando a gente fala de evolução, o que é a evolução dentro de uma religião? Vamos pegar aqui uma linha de pensamento bem interessante. A utilização da vela é uma utilização milenar. A vela, ela vem desde os primórdios da humanidade e ela vem sendo utilizada de 3.000 anos, 4.000 anos para cá, dentro de alguns conceitos religiosos, embora religiões mais antigas ainda já se utilizavam delas em rituais. Mas vamos colocar assim, a vela, ela tem uma conexão com a espiritualidade. Então, desde essa forma milenar de interpretação da utilização da vela, lembrando que a vela, ela é um elemento de magia. A magia que a gente pratica é a magia religiosa, que é uma magia poderosa. Ah, Parutiza, existe magia melhor que a outra? Existe a magia que você se identifica. Se você é religioso de Umbanda, você já tem em você tudo o que é necessário para que você possa se tornar um manipulador de forças, portanto, você faz a sua magia religiosa. Então, quando a gente fala da vela, vela é evolução. O que a gente pode pensar na questão evolutiva, pegando a vela como exemplo, como uma referência de trabalho? Para a gente poder entender a evolução da vela para nós seres humanos, a gente vai passando o tempo, o ser humano ele vai se tornando questionador. Não é que ele duvida daquilo que é feito. Eu acredito que é muito mais a questão de querer respostas sobre o que é perguntado. Quando não existe a resposta sobre aquilo que é perguntado, é natural que a pessoa que está envolvida com aquele trabalho, ela não se sinta à vontade em pertencer àquele tipo de trabalho espiritual, trabalho religioso. E quando existem todas as explicações dentro de uma questão do bom senso, a gente percebe o quanto grandioso é o trabalho realizado. Então, pela fé, a pessoa pega a vela, pela fé, ela acende a vela, ela faz as suas preces, faz as suas rezas, faz o seu trabalho religioso, faz a sua liturgia, faz a sua magia religiosa. Isso é pela fé. Quando a gente fala a questão da evolução, o que nós vamos querer entender? O que a vela faz quando ela acende? O que acontece? Você acendeu a vela, ela automaticamente, ela também clareia as dimensões. Ela é visualizada pelo lado espiritual. É uma luz. E quando você coloca intenção na vela, ou quando você consagra aquele elemento para uma determinada força, passa a vibrar dentro daquela força. Inclusive, passa a ter símbolos
que se propagam através dos raios emitidos pela vela. Isso daí é uma característica de fé, porque se a pessoa não está enxergando o que eu estou falando e ela acredita naquilo que eu estou colocando, ela vai estar indo pela fé, pela crença, daquilo que ela vê como o que sustenta a sua espiritualidade. Mas o que tem além da questão da vela, da chama? A chama, ela se propaga por ondas, ondas de calor. Essas ondas de calor são o quê? São fótons. Fótons que se propagam através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas que se propagam de forma eletromagnéticas como fótons, interferem nas células. Ah, Paotis, então entramos na física quântica. Porque quando entramos dentro dos aspectos da ciência espiritual, de saber o que acontece quando você acende uma vela, e essa vela é utilizada dentro de um ritual, e você tem exatamente a consciência que ali são fótons que estão se propagando, e esses fótons eles interferem no nosso campo celular. Magnífico. Se interfere no meu campo celular, interfere nas minhas energias. Interferindo nas minhas energias, interfere no meu campo mediúnico. Interferindo no meu campo mediúnico, interligou-se com um lado da espiritualidade. Então, quando eu falo assim, a evolução é o quê? É uma questão interpretativa que me torna uma pessoa melhor quando eu vou atuar dentro de um conceito espiritual para que esse elemento seja utilizado adequadamente através da minha vibração interna, através daquilo que você tem como caráter, como índole, como força da espiritualidade ligada a uma religião. Se você está ligado a uma religião, você vai propagar o quê? O que ela tem dentro dos seus princípios. O que a Umbanda tem dentro dos seus princípios? Enquanto religião, é uma religião que ela propaga a prosperidade caritativa, trabalha exatamente o aspecto de elevar o ser humano na sua consciência. O que é elevar o ser humano na sua consciência? É proporcionar para ele o entendimento da vida eterna enquanto espírito, proporcionar a consciência de que ele tem que viver em harmonia com a natureza, porque a Umbanda é um culto à natureza, propagar a consciência que ele tem que viver bem com seus entes queridos, propagar a consciência que ele, utilizando-se do pensamento adequado, ele vai ter o retorno daquele pensamento adequado. O que você emana de você, você recebe de você. Né? Você emanou, você recebe. É aquele negócio de plantar. Você plantou milho, vai colher milho. É uma coisa bem tranquila. Isso é o quê? É a simplicidade da religião. Quando a gente fala simplicidade, não vamos falar de pobreza. Não é pobreza que eu estou falando. A questão da simplicidade é o quanto é fácil de entender o mecanismo da espiritualidade sem a necessidade de estar adornado de ouro, sem a necessidade de estar ali fazendo show pirotécnico. Isso não faz parte da religião. O que faz parte da religião é pé no chão. É pé no chão, é serenidade, é seriedade dentro daquilo que você vai fazer. Então, quando a gente fala assim, simplicidade, evolução e tradição. O que é a tradição? A tradição é uma espinha dorsal daquilo que você pratica dentro da sua religião. Se o meu mais velho me preparou dentro de determinados conceitos, que são esses que eu apliquei dentro da religião, eu vou seguir esses conceitos que é uma tradição. A prática da bondade, a bondade para comigo mesmo, para com o outro, entendendo o mecanismo da espiritualidade, envolto só de coisas boas.
Esta é a tradição que eu sigo. Umbanda raiz, Umbanda tradicional. A Umbanda que vê vibração do alto, do embaixo, da esquerda e da direita, apenas aspectos evolutivos para os seres humanos. Então eu sigo uma linha que vem aí se tornando centenária. Então essa linha é a linha da tradição que eu cultuo. Então e a evolução, gente, não é você estar de roupa, não que você não tenha que estar bem vestido, tá? Mas de roupa adornada de ouro, não é isso. Não é você ter, como eu falei, show pirotécnico. Umbanda não é show pirotécnico. Umbanda é pé no chão mesmo. Pé no chão. É a consciência de estar interligado com a espiritualidade da forma mais natural possível, desde o banho de ervas, né? Olha, como é que eu vou entender a evolução na questão do banho de ervas? É entender o porquê que você toma o banho de ervas dentro de um aspecto da física quântica, porque você vai interpretar, vai entender e vai evoluir seu campo mental para que você possa estar adornado de conhecimentos e aplicar esses conhecimentos na sua vida. Porque o intuito de qualquer religião, acredito eu, que é trazer paz para a pessoa, quer trazer paz para o seu coração e trazer exatamente esse direcionamento, que é um direcionamento da positividade. Então, a evolução do médium, a evolução da religião, são duas coisas que caminham paralelamente. Como é que a gente vê a evolução da religião? Quando ela se estabelece de uma forma que a sociedade enxergue nela um caminho também, como as demais religiões possuem. Por que a Umbanda ela é tão satanizada? Exatamente porque falta esse aspecto da sua própria evolução, que depende do material humano, né? Então, o material humano falta o quê? Desenvolvimento cognitivo. Se não tiver o desenvolvimento cognitivo, não tem como a gente fazer com que esse material humano tenha exatamente essa característica de acompanhar o aspecto evolutivo que a religião precisa. Tá bem, Paulo Ortiz? De que maneira que a gente influencia a religião? É através da postura do próprio médium que está me assistindo agora, do próprio dirigente, e ele vai propagar as coisas boas. Sair das quatro paredes do seu terreiro e fazer a diferença. Nós hoje temos aí a Carta Magna da Umbanda. Quem não conhece, acesse aí o nosso site www.cartamagnadaumbanda.com.br e vai lá entender o que é isto. Isso é um trabalho, tá? Mas voltando para a questão do médium. Médium de terreiro. Você está frequentando um terreiro, o seu terreiro tem as normativas de como é que se monta um fio de conta, de como é que se comporta dentro do terreiro, de como é que você vai fazer o seu desenvolvimento mediúnico, quais linhas de estudo que você tem que se fincar, porque às vezes eu posso estar falando alguma coisa aqui que não esteja dentro do contexto da sua doutrina. A nível de conhecimento é legal assistir às aulas? É legal para todo mundo. É legal você estudar sobre tudo. Mas é importante que você siga uma raiz e uma doutrina para que você possa ter o aspecto da sua evolução. E a sua evolução é aquilo que eu falei. Ontem já não volta mais. Então ontem vivenciei o meu dia de uma maneira. Hoje eu tenho que vivenciá-lo melhor que ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. De que maneira? Como um bom profissional, estudando, trabalhando, buscando entender as coisas da espiritualidade com tranquilidade e sem trazer coisas que não existem dentro da religião de Umbanda.
Gente, a Umbanda é essa simplicidade que eu falei. Para de buscar essas pessoas que estão querendo transformar a Umbanda em um circo. A Umbanda não é circo, a Umbanda é seriedade. A Umbanda é trabalho de terreiro. E sabe qual que é a magia mais poderosa? A magia mais poderosa é do seu guia que vai riscar o ponto riscado. Esse é o trabalho da Umbanda. Esse é o trabalho que a gente defende. Então, a gente entra aqui agora, que falei ponto riscado? Lei de Pemba. O que é a lei de Pemba? É exatamente isso que eu falei para vocês. A força do médium, vai aparecer um ponto riscado para vocês. O que nós vamos observar aí? O que é o ponto riscado? É a abertura dos padrões espirituais, dimensionais, que está ligado à força de um orixá, que está ligado aos seres de luz, que vão realizar uma tarefa dentro da nossa religião. Isso é simples? É, mas é extremamente poderoso. Pegando a explicação da vela, dentro do ponto você ainda pode encontrar pedras, que tem outros tipos de vibração, que são energias puras aglutinadas dentro de um elemento, também conhecido como Otás. Você tem a água é um elemento de diluição maravilhoso, é a vida, são as vibrações. Existem as bebidas, que as bebidas a bebida não é aquele negócio de você beber, né, e se embriagar, não. A bebida ela é um elemento de cura, é a união de duas forças, a água e o fogo. Isso tudo dentro de um ponto, se for dentro de um ponto de chuva, onde tem um punhal, um tridente de metal além do que está riscado, e outros elementos que são utilizados pelos guias, que são as folhas, as ervas, né? Você tem ali um grande trabalho de magia religiosa, que é o trabalho mais poderoso que existe dentro da Umbanda. Um ponto cantado é uma magia religiosa. Um ponto firmado é uma magia religiosa. E assim é a Umbanda tradicional. Assim é o trabalho que é executado de uma maneira muito tranquila, com simplicidade, sem alegoria, sem palavras que não compõem a espiritualidade religiosa de Umbanda, porque não tem negócio de palavrão, de desejar coisas ruins aos outros. Esse negócio de falar que seu Exu não dorme, isso daí me desculpa, tá? Não cabe dentro da religião, tá? Você tem que realmente colocar coisas positivas dentro daquilo que você tem como relação de espiritualidade e de evolução. E trazer paz dentro do seu coração. Porque a paz dentro do nosso coração é a maneira que a gente mostra aos outros o quanto grandioso é a religião de Umbanda. E assim nós seguimos de uma maneira muito tranquila, muito elevada, educando os nossos filhos, se mostrando como um espelho para os outros, mostrando como referência. Você tem a sua esposa, seu esposo, você vive bem com ele, vive bem com ela, você se torna uma referência dentro da sua comunidade religiosa. Se você não está vivendo bem com seu esposo, com sua esposa, reveja os conceitos, veja onde pode ser consertado isso, converse e vive em paz. E dessa maneira a gente mostra como bonito é a religião de Umbanda e o que ela tem para oferecer. E dessa maneira, como eu falei, seguimos com paz, com elevação, evoluindo a cada dia, buscando essa serenidade, porque essa serenidade interior está dentro dos aspectos da evolução e que a gente possa seguir levando essa bandeira chamada Umbanda. A Umbanda não aceita essas coisas que estão colocadas na internet, entidade batendo palma de parabéns para você, né? Coisas que caem no ridículo da espiritualidade,
É o camarada gravando um vídeo falando que o Exu faz e acontece, que mata, que bobagens. Daí são quiumbão. É um quiumbão que está ali agindo na vida dessa pessoa. E quando ele cair na real, vai bater palma no reformatório da fé, lá na igreja protestante. Então, nada contra a igreja protestante, ela faz o papel dela, mas é o que acontece com a maioria das pessoas que fazem tantas coisas ruins dentro da Umbanda e acaba se desgostando porque fez só coisa errada, acaba indo para outra religião. Faça a coisa certa, siga o seu caminho em paz, com elevação, com pensamentos corretos, e isso é Umbanda. Umbanda é um culto à natureza, de paz, de elevação, de educação, com simplicidade e segurança. Viva bem, que com certeza que quando você chegar do outro lado, os seus guias vão bater palma para você pelo que você fez nessa encarnação. Meu Saravá fraterno.